Jurado número 2 mostra um homem que é escolhido para fazer parte do júri de um caso de homicídio e durante o julgamento descobre que ele mesmo pode estar envolvido naquele crime e entra em uma crise moral, em uma crise de culpa e fica sem saber o que fazer. Pensando aí nessa última fase do sistema do Clint Eastwood, do diretor do filme, que é uma fase em que ele assumiu um olhar político mais libertário. Algumas pessoas chamam essa fase de apolítica, mas é justamente o oposto. Pensando nessa fase em que a gente percebe um olhar que está mais preocupado em evidenciar uma certa falência das instituições e responsabilidades do indivíduo frente a isso. Pensando nisso, esse trabalho surge como um passo além, como uma evolução até desse pensamento e desse olhar político, porque é um filme que, além de evidenciar uma limitação clara da justiça como uma instituição, uma limitação que até os advogados no filme evidenciam e assumem, além disso, agora ele comenta de uma limitação do próprio indivíduo, de uma falha do indivíduo também. Então, no fundo, é um trabalho bastante pessimista ao seu modo. Alguém no Letterboxd até tinha dito que esse era o l'argent do Clint, o l'argent sendo o dinheiro do Bresson. E de fato, o dinheiro pega ali a fase final do Bresson, que é a fase em que ele parou de acreditar em tudo, né? A justiça está corrompida, as instituições não funcionam mais, a igreja não oferece mais Deus. O Bresson era bastante crítico, né, ao Concílio Vaticano II, que fez uma reforma litúrgica bem forte na Igreja Católica. As instituições não funcionam e o indivíduo também está perdido. O dinheiro também segue um pai de família, um homem comum que acaba envolvido em uma situação injusta devido às circunstâncias e aquilo vai piorando cada vez mais. E o interessante do filme do Clint é que essa, digamos, problematização do indivíduo e não só da instituição está presente no personagem do Nicholas Hoult, como também da Toni Collette. Mas para o final do filme, ela também percebe que falhou até devido à sua ambição política, né? Ela começa como alguém muito envolvido ali nos meandros do Estado, da instituição, e percebe que errou por estar muito envolvida com aquilo, por se preocupar com a sua carreira mais do que qualquer outra coisa. Então, essa questão da culpa passa pelos dois personagens. Essa questão de indivíduos falhos passa pelos dois. E é uma questão que não encontra uma solução, né? O filme não apresenta uma solução para o dilema que mostra, porque o seu intuito, assim como nos outros do Clint, é apresentar o dilema propriamente, né? O Pontos de Madison não vai apresentar uma solução para os dilemas da instituição do casamento. Vai mostrar o dilema e aí o espectador que se vire com aquilo. A grande questão política do Clint é que ele nunca é meramente panfletário, ele nunca vai defender um lado de modo muito óbvio que irá solucionar magicamente todos os problemas. Ele mostra fragilidades dessas instituições que são, sim, instituições, entre aspas, conservadoras, que conservam valores, mas não vai dizer que para solucionar aquilo a gente tem que ir para tal lado. Não, ele apresenta o problema, evidencia até uma espécie de estado de não solução das coisas e joga tudo para o indivíduo, o que também é uma visão bastante libertária ao seu modo. Essa visão de que o mundo trará problemas, não existe uma solução ideal para o mundo, as instituições irão falhar, tudo irá falhar e você deve assumir
responsabilidades pelos seus atos. E a questão do filme é qual é o custo disso, né? Qual é o custo de assumir essas responsabilidades, né? Pro Justin seria a família dele, né? Ele perderia de ver a sua filha, perderia de ver a sua mulher. E o custo para a personagem da Toni Collette seria a carreira dela. Os dois estão de lados opostos, mas no mesmo dilema moral. Inclusive, o plano final do filme é uma espécie de comentário sobre isso, me parece. Agora, comentando um pouco de questões mais estéticas e estilísticas, é interessante como, apesar de ser um filme de tribunal, ele nunca vira um drama de câmara. Ele nunca se torna muito claustrofóbico ou totalmente tenso. Ele tem, sim, momentos de tensão e de suspense, mas que são um pouco mais rápidos e se resolvem de maneira bem ágil. No geral, é um trabalho bem ágil e bem econômico nesse ponto. Ele poderia até se enrolar mais, né? Ele poderia, por exemplo, se demorar mais nos embates entre os jurados, mas ele é muito direto ao ponto e passa o que tem que passar com situações que começam e terminam de modo muito assertivo. Isso pode ser, em partes, mérito do roteiro, mas, para além disso, o ritmo da encenação e da montagem passam essa assertividade, concretizam, na verdade, né, essa assertividade. E isso é uma coisa que revela a experiência do Clint e o seu domínio de uma linguagem mais clássica, né? De te localizar na cena em pouquíssimo tempo e em passar o que tem que passar em pouco tempo e de forma bastante certeira. E é também um trabalho que possui questões estéticas que podem parecer meramente funcionais, mas que revelam sutilezas bem específicas que também derivam desse método clássico, principalmente em como boa parte da decupagem dele é baseada em planos de reação, em planos em que a pessoa não pode falar o que acha, não pode falar o que sente, porque se falar vai se entregar, porém a reação da pessoa, a atuação dela e como a câmera mostra ela já expressa o que ela está passando, né? Os planos de reação do Justin durante o julgamento são muito bons nesse aspecto, porque são planos em que o personagem tenta não expressar nada, em que ele deve se conter, mas mesmo assim você percebe algo ali, né, internamente nele mudando. E acontece o mesmo com a Toni Collette mais pro final do filme. Os planos de reação dela são bem definitivos, são bem reveladores de como ela recebe a sentença do caso ao modo que reage quando descobre a possível verdade sobre tudo. O modo que o Clint organiza também os atores no quadro, no plano, é bem reveladora em tais momentos. No julgamento, por exemplo, além dos closes muito bons no Justin, em algumas cenas ele enquadra o Justin com o advogado de defesa na sua frente por um ângulo com a câmera mais baixa que passa uma tensão bem específica. Então, apesar de não ser um trabalho virtuoso esteticamente de maneira óbvia, ele tem sim aspectos estéticos muito sutis que ajudam na construção da tensão e do seu drama clássico e que revelam principalmente uma coisa que os personagens tentam conter. Acho que nisso rola uma junção muito boa do talento do elenco, né? O Holt e a Collette estão muito bem, rola uma junção disso com a decupagem bem assertiva do Clint. E também rolou uma ótima escolha de casting nesse ponto. O Nicholas Hoult tem essa aparência de um cara inocente, tem até o rosto meio delicado. Acho que o casting já foi uma
escolha estética bem relevante nesse ponto que fez bastante diferença no fim das contas. Enfim, é um trabalho que parece muito simples e que até é simples em um certo sentido técnico mais estrito, mas que tem essa assertividade que em termos de linguagem não é nada fácil e é bem complexa ao seu modo. Eu não queria que esse fosse o último filme do Clint, mas se for, eu acho que ele fecha aí, né, com chave de ouro a sua filmografia, tanto por ser um trabalho que lida com essa linguagem clássica de modo muito assertivo e elegante, como também por ser um filme que leva a temática libertária às últimas consequências. Recomendo muitíssimo esse filme, com certeza é um dos melhores do ano, dirigido por um dos maiores cineastas em atividade hoje em dia.